Oi, gente, que prazer enorme estar falando aqui desse grande filme, esse acontecimento cinematográfico que é Cidadão Kane, né? Revendo o filme pela enésima vez, a gente fica sempre com aquela coisa, né? Aquele ranking, né, na cabeça, né? Os melhores filmes de todos os tempos. Cidadão Kane é um dos melhores filmes de todos os tempos, junto com, sei lá, O Sétimo Selo, né? O Acossado. E aí você fala, ah, não, isso é meio besteira e tal, né? Esses rankings não fazem jus, é difícil comparar filmes de uma época e de outra e tal. Aí eu fui rever o Cidadão Kane pela enésima vez. Assim, é impossível você ver esse filme e você não achar que é uma das maiores obras já feitas na história do cinema, porque assim, a qualidade de tudo, todas as cenas, né, são incrivelmente bem feitas, bem fotografadas, bem escritas, bem atuadas, né? E aí quando você pensa que é um filme feito há 85 anos atrás, né? Que é um filme saiu em 41, mas ele foi filmado em 40, né? A verdade é essa, né? A primeira exibição pública do Cidadão Kane foi em janeiro de 41. Então ele foi rodado em 40. Em 40, o Orson Welles tinha 25 anos e ele começa a trabalhar nesse filme com 23 anos, né? É o primeiro filme dele. E assim, eu vou fazer só uma retrospectiva rápida assim da produção desse filme e de como o Wells chega nesse estágio de fazer esse filme com tão pouca idade, né? O Orson Welles ele surge ali na mídia americana, né, no final dos anos 30, 37, 38, no teatro, né? Faz produções de Shakespeare, ele tem uma produção super famosa, que é com o Teatro Negro do Harlem, que ele pegou um monte de amadores, né, e fez produções de peças do Shakespeare, que são consideradas assim clássicas. O cara tinha 21 anos de idade, né? Com 21 anos de idade, ele monta um grupo teatral dele, né, o Mercury Theatre, e ele também recebe uma oferta para fazer rádio, né? A rádio era, em 1938, 39, sem TV ainda, né? A rádio era um veículo de comunicação importantíssimo. Ele vai para o rádio e ele começa a fazer teleteatros no rádio com a galera do Mercury Theatre, né? Em 38, ele faz o que é certamente a transmissão de rádio mais famosa da história, que é eles encenam, né, radiofonicamente, a Batalha dos Mundos do H.G. Wells, né? Mas como ele faz isso, né? Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso, tem isso na internet, poxa, galera, ouçam, é uma coisa assim. A gente está falando de 1938, né? Como ele faz isso? Ele faz um mockumentary, né? Ele faz um falso documentário. Ele não avisa as pessoas que o que eles vão fazer, eles começam a exibir como se fosse um outro teleteatro, um outro rádio novela, uma outra rádio teatro, e eles interrompem aquilo ali como se fosse a programação de um noticiário. E aí eles transmitem a suposta invasão alienígena no mundo como se fosse uma transmissão jornalística, né? Você ouvindo aquilo hoje, é assustador. Eu fico imaginando em 1938. Foi uma coisa assim, né? As descrições das pessoas, né? Do frenesi que aconteceu nos Estados Unidos por causa dessa transmissão. Foi uma coisa que ninguém acreditava, ninguém sabia, assim, ninguém entendia o que estava acontecendo. Os diretores da rádio, no meio da transmissão, ligando para eles, lá para o estúdio, pedindo pelo amor de Deus para eles pararem com aquilo, porque a polícia estava ligando no estado, no país inteiro, as pessoas entrando em pânico, a cidade onde eles falaram que estava acontecendo a invasão, as linhas telefônicas estavam engarrafadas. Quer dizer, o cara causou uma comoção nacional. Isso, ele tinha 22 anos, né, 23 anos. Então, assim, quando ele faz isso, né, é um escândalo de grandes proporções, mas ele vira o artista mais famoso dos Estados Unidos, com 22, 23 anos.
Ele é capa da revista Time, ele é entrevistado em todos os jornais, ele é considerado um cara assim à prova de assim, o cara sucesso na Broadway, sucesso no teatro, sucesso no rádio, né? O que mais que Orson Welles poderia fazer? Cinema, claro, né? Final dos anos 30, Hollywood bombando, Mágico de Oz, todos esses Gone with the Wind, né, e O Vento Levou, todas as grandes produções e tal. E a RKO, que era uma produtora importante, mas que não tinha como competir ali com a MGM, com aquelas outras, assina um contrato com o Orson Welles, que é uma coisa assim que beira o surreal. Eles dão para um moleque de 23 anos de idade, moleque, né? Liberdade criativa total. Ele podia escolher os projetos que ele queria fazer. Ele não precisava submeter nada à RKO. É uma coisa insana, tipo, isso não existia. Era uma época em que os estúdios, né, eles não existia cinema de autor ainda. O Orson Welles meio que inaugura o cinema de autor. A gente está falando de uma fase em que os estúdios hollywoodianos eram super poderosos e controlavam quase toda a fase da produção. Claro, você tem autores, você tem o John Ford, você tem o Hitchcock vindo. Nessa época, o Hitchcock estava vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, né, na virada dos anos 30 para os 40, né? Quer dizer, quem eram os grandes? William Wyler, John Ford, essa galera, né, que ainda tinha liberdade criativa ali. Aí você dá para um cara de 23 anos de idade uma carta branca para ele fazer o que ele quisesse, o filme que ele quisesse, né? Mas assim, é uma coisa que não existia isso, né? E o Wells, ele escreve dois ou três projetos que acabam não rolando. Um deles era o Coração das Trevas, do Conrad, né, que ele queria adaptar para o cinema. Não rolou. E aí, por sugestão do Herman Mankiewicz, né, o roteirista, que tinha trabalhado nos jornais do Hearst, né, do William Randolph Hearst, ele sugere, o Herman Mankiewicz sugere ao Wells fazer uma cinebiografia meio disfarçada do William Randolph Hearst, né? Rapidamente, quem era o William Randolph Hearst? William Randolph Hearst era um cara já bem velho, né? O Wells é de 15, o Hearst ele é de meados dos anos 60 do século XIX, ou seja, em 1940 ele já tem uns 80 anos, 70 e pouco, 70 e muitos anos, né? Ele era 50 anos mais velho que o Wells, né? E ele era um cara que tinha uma família super rica, mas ele fez a fortuna dele com um pequeno jornal em Nova York que ele meio que ganhou do espólio da família, o Inquirer, né, que ele transforma num super jornal super poderoso. E ele depois controla 25% de toda a circulação de jornais nos Estados Unidos, tem emissoras de rádio, o cara vira realmente um magnata ali da comunicação. E um cara que tentou participar da vida pública americana, não só com a força dos jornais dele, né, com a força, com a força da das pressões que os jornais deles faziam em políticos, mas ele também tentou a vida pública, né? Ele foi candidato a várias coisas, foi candidato, se não me engano, a governador de Nova York. Posso estar enganado, mas governador de Nova York, ele não foi eleito, tentou a nominação para presidente, não foi eleito, ele nunca chegou a ganhar um cargo político, assim. Mas ele era um cara tão influente, né? Tão poderoso, né, que ele usava a força da mídia que ele tinha, né, desse jornais, rádios, né, para fazer pressões sobre é, assuntos que ele julgava importantes. Ele era um populista, né, o Hearst dizia que os jornais dele eram todos feitos para o imigrante, feitos para a população pobre e tal, e que eram jornais. Ele meio que inaugura aquele jornal sensacionalista, de tabloide, né? Ele era um cara que inventava muitas notícias, né? E no Cidadão Kane fica muito evidente isso, né? Quando ele queria vender mais jornais, ele criava um personagem do nada, assim. E, então, os casos de invenções ali jornalísticas dos jornais do Hearst são muito grandes. Existiam as pencas, assim, né? O nosso amigo Orson Welles tem uma
obsessão pelo Hearst. Ele acha o personagem dele fantástico e ele topa fazer, aceita essa sugestão do Herman Mankiewicz, né, de fazer um filme sobre o Wells e o Herman começa a escrever o roteiro, manda as páginas lá para o Wells e ele muda bastante coisa, né? Existe uma discussão muito forte até hoje, né, sobre quem é o verdadeiro roteirista desse filme, né? O Herman Mankiewicz, muita gente diz que ele escreveu uma parte do filme, os apoiadores do Wells dizem que não, que o Wells mudou muita coisa. Tem um ensaio da Pauline Kael, né? Tá nesse livro em inglês, mas saiu no Brasil, tá? Esse livro é uma coletânea da Pauline Kael, chama For Keeps, né? Que é Pauline Kael foi uma das maiores, talvez a maior crítica de cinema de todos os tempos, escrevia para New Yorker e tal. Ela fez um ensaio chamado Raising Cain, né? Vou botar aqui no chat aqui para vocês verem. Esse ensaio saiu no Brasil, galera. Em 2000, eu fui pesquisar aqui para não falar besteira. Em 2000 acho que em 2000 saiu uma coletânea de textos da Pauline Kael e esse ensaio saiu. Sugiro muito que vocês leiam, é muito legal porque ela analisa o roteiro original do Kane, do Cidadão Kane, com todas as anotações e tal, e ela defende a tese de que o Mankiewicz era mais autor do Cidadão Kane do que o próprio Orson Welles. Aí vem os amigos do Orson Welles, o Peter Bogdanovich, né, o grande cineasta, né, que fez a última sessão de cinema e tal, que era muito amigo. Tem um livro sensacional que eu não sei se saiu no Brasil, mas se saiu, recomendo, que é o Peter Bogdanovich entrevistando o Orson Welles. Deve ter saído no Brasil isso em algum momento. E ele fala que isso é besteira, que o roteiro é quase todo do próprio Wells, e tal, que inclusive ele botou coisas pessoais dele, por exemplo, a relação dele com a mãe e tal, no personagem do Charles Foster Kane, né? Que não existia na versão, na vida do William Randolph Hearst, isso não tinha rolado. Então, é muito interessante ver as entrevistas do Bogdanovich o, com o, com o Wells e comparar com o que a Pauline Kael fala em relação ao roteiro, né? Tem um outro filme que eu recomendo assistir, que é o Mank. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme do David Fincher, tá na Netflix, que é um filme sobre o Mankiewicz, né? É um filme que o Gary Oldman, se não me engano, faz o Herman Mankiewicz. É mais ou menos o filme assim, mas a história é muito legal e acho que vale muito a pena assistir. Desculpa tomar uma aguinha aqui. Bom, vamos lá. O Wells põe toda a criatividade dele nesse filme. Toda. O roteiro, nas interpretações, na fotografia, né? Ele cria um fotógrafo, Greg Toland, né? O Greg Toland já era um cara que tinha uns 10, 15 anos a mais que o Wells, já era um cara veterano, tinha trabalhado com John Ford já, e eles criam uma estética muito, muito própria para esse filme, né? Que é o uso de lentes grande-angulares, né? E o que eles chamam de deep focus, né? O foco profundo, né? O que que é o foco profundo? Quem manja de fotografia sabe disso. Quanto mais luz você tem num cenário, você consegue fechar mais o obturador da câmera. E quanto mais você fecha o obturador da câmera, você ganha o que chama de profundidade de foco. Ou seja, mais coisas estão em foco na cena, né? Quando você está usando, por exemplo, uma grande angular, que é essa lente, tipo a que eu estou usando aqui agora, vocês estão vendo, tá quase tudo em foco atrás de mim, eu estou em foco, tá tudo em foco. Se eu estivesse usando uma tele, a minha cara estaria em foco e a parte de trás estaria fora de foco, porque quanto maior a lente em termos de milimetragem, né, das grandes angulares, elas são abertas e as teles elas vão fechando. Quanto mais fechada, menos profundidade de foco tem as câmeras, né, tem as lentes. Era muito comum para separar o personagem do fundo, os fotógrafos usarem lentes longas, né, lentes grandes que desfocavam o fundo.
O Wells não queria isso. Ele queria duas coisas. Ele queria profundidade de campo total, que você conseguisse ver uma coisa que estava muito perto da lente e uma coisa lá no fundo da imagem. Tá? E a outra coisa que ele queria, que é fantástico, que você percebe vendo o Cidadão Kane, ele queria a grande parte das cenas filmadas de baixo para cima. Né? Quando você vê o Cidadão Kane, é muito legal, porque muitas cenas elas são filmadas do nível do chão olhando para cima. As pessoas parecem gigantes desse jeito, né? É uma coisa ridícula, assim, mas o ângulo, dependendo de como você vira, se você está filmando uma pessoa de cima para baixo, a pessoa vai parecer menor. Se você filma ela de baixo para cima, ela vai parecer, ela vai esticar na imagem. Então, muitas cenas do Cidadão Kane, especialmente as cenas do palácio dele, as cenas na redação, elas são quase todas filmadas de baixo para cima. E aí era muito difícil fazer isso, né? Como é que você ia fazer? Todo mundo ia ficar deitado no chão, câmera? Não, o Wells e o Greg Toland, pensaram num cenário que tinham vários buracos, assim, onde eles entravam e eles filmavam de baixo para cima, assim. É muito legal ver fotos da filmagem do Cidadão Kane para a gente entender como que a estética do filme foi pensada por esses dois caras, né? E não é assim uma decisão qualquer, né? O Wells tinha na cabeça dele como esse filme deveria parecer, né? Como ele deveria aparecer na tela. Alguém falou aí que ver isso na tela grande deveria ser brutal. Eu já tive chance de ver o Cidadão Kane na tela grande, claro, em revivals, né? E é inacreditável, assim, né? Você parece estar dentro da imagem, né? Você parece estar dentro da imagem. E a gente está falando de um filme, galera, feito em 1940, né? O cinema sonoro tinha surgido 10 anos antes, né? O que o Wells faz com fotografia, música e efeitos sonoros, né? Lembrando que a música é de um cara que era novato na época, o Bernard Herrmann, né? O Bernard Herrmann, se não é o primeiro, é um dos primeiros filmes que o Bernard Herrmann musicou, é Cidadão Kane, né? E ele foi trabalhar depois com Hitchcock, fez Os Pássaros, fez Psicose, né? Ele foi o cara que fez o Tubarão, né? Ele fez o tema de Tubarão, se não me engano, né? Ele fez Tubarão, o Bernard? Foi o John Williams, né, que fez Tubarão, né? Acho que o Bernard Herrmann trabalhou posso estar enganado, com o Spielberg em alguma coisa, não me lembro. Mas assim, ele fez muitos filmes, o Hitchcock, grande maioria dos grandes, O Corpo que Cai é dele também. E o editor desse filme, o cara que montou esse filme, era um cara super talentoso que era assistente na época e é também um dos primeiros filmes que ele monta, que é o Robert Wise. Tá? O Robert Wise depois vai fazer West Side Story, né? A Noviça Rebelde. Ele vira um diretor absolutamente foda, né? Mas ele estava começando ali também com o Wells. E eu tive a sorte, a felicidade de entrevistar o Robert Wise uma vez, né? No meu livro Encontros com Criaturas Notáveis tem uma longa entrevista com o Wise. Ele veio ao Brasil em 87. Ele foi o último sobrevivente da filmagem do Cidadão Kane. É engraçado isso, né? O último cara que morreu. Ele morre no meio dos anos 2000, ele é o último cara que morre. E a gente conversou bastante sobre o Cidadão Kane e tal. Ele era, na época, presidente do Motion Picture Association, lá, da Associação de Estúdios Hollywoodianos, né? Mas foi muito emocionante falar com um cara que tinha editado o Cidadão Kane, né? Depois ele editou Soberba também, né? O segundo filme do Orson Welles e tal. Mas voltando rapidamente à filmagem. O Wells põe é, todo o coração, o talento dele nesse filme, né? O filme realmente é um primor de técnica cinematográfica. Eu revi o filme de novo uns 5 dias atrás e ontem eu revi os primeiros 15 minutos, né? Os primeiros 15 minutos desse filme são um cinejornal, basicamente, né? É um cinejornal que, para quem não sabe, era a televisão da época, né? Você ia no cinema ver as notícias no cinejornal, né? Era um cinejornal sobre a vida do Hearst. Hoje é muito comum fazer isso. Galera, isso é 1940. 1940, o cara já pensa em usar um cinejornal. O Ricardo Bergo tá falando, repórter é isso mesmo. Mas em 1940, 85 anos atrás, o cara já teve a cabeça, teve a inteligência e a perspicácia de usar um cinejornal
para contar a história, né? Para não ficar contando aquela história tati-bitati, né, cronologicamente, começo, meio e fim. Não, ele já começa com a morte do Charles Foster Kane, né, ou seja, do William Randolph Hearst, e ele conta a vida dele retrospectivamente por esse cinejornal. Depois tem uma cena absolutamente brilhante, que é quando o repórter vai ler as memórias, né, do tutor do Orson Welles. E essa cena, quando você vê a fotografia dessa cena é uma fotografia de cinema mudo, né? Parece A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, né? Porque você tem uma mesa longa, assim, o livro, né, em cima da mesa e um facho de luz vindo do teto. É uma coisa assim tão bonita, uma coisa meio religiosa, né? Uma coisa assim. Esse filme, assim, você assiste o Cidadão Kane e você fica o tempo inteiro pescando referências e pescando, nossa, isso aí ele tirou do Frankenstein, isso aqui ele tirou do Fritz Lang, isso aqui é de não sei aonde. A gente está falando de 1940, né? Os filmes tinham 10 anos, 12 anos, mas é impossível você ver esse filme e não associar a fotografia, especialmente dessa cena, à Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, né? É incrível. Muito, muito, muito marcante, assim. E aí o Wells termina o filme. A RKO vai lançar o filme e o Mankiewicz faz uma burrada. O Mankiewicz era um personagem muito curioso, assim, né? Eu vou mandar para vocês aqui depois, eu posso até tentar achar aqui. No YouTube tem um documentário que chama A Batalha por Cidadão Kane, tá? Não é a batalha, não é o Cidadão Kane do Roberto Marinho. Tem um documentário talvez sobre o Roberto Marinho que chama Cidadão Kane. Não, chama Batalha por Cidadão Kane, que é um filme de umas 2 horas. Eu revi essa semana para me preparar aqui. Feito pela TV pública americana. O filme deve ser de 90 e poucos, assim. Um documentário é muito legal e tem legendas em português, tá? E é muito legal, porque como ele é feito nos anos 90, ele tem muitas cenas de arquivo, ainda algumas pessoas ainda estavam vivas, então eles entrevistam o, o Robert Wise, entrevistam vários atores que estavam no filme e tal, e eles contam paralelamente a história do Orson Welles e a história do William Randolph Hearst, tá? E aí o que acontece? O nosso amigo Herman Mankiewicz era um cara assim super autodestrutivo, deprimido e que bebia assim toneladas sabe, montanhas de álcool. Ele realmente era um alcoólatra, e é um cara muito autodestrutivo. Ele tinha brigado com o Hearst ou com a empresa do Hearst e tal. Então, meio de vingança, ele mostra o roteiro do Cidadão Kane para um cara que trabalhava com Hearst, que era sobrinho da segunda mulher do Hearst, de quem ele tinha se separado, e que era a atriz que, que rendeu o personagem da Susan Alexander no filme, né? Esse cara, obviamente, mostra o roteiro do Cidadão Kane para os advogados do Hearst. Então, antes do filme sair, o Hearst já está sabendo do filme. Ele já sabe o que vai acontecer. Então. Ele tinha, claro, as maiores estrelas do jornalismo de cinema, né, de fofoca, de todos pagos por ele, né, trabalhando para os jornais dele, e ele começa uma campanha é isso aí, a Batalha por Cidadão Kane, esse mesmo, Moacir, muito obrigado, tá, galera? Assistam isso aí, é muito interessante, muito. O Hearst começa uma batalha, assim, para destruir o filme, né? Ele ameaça todos os estúdios hollywoodianos. Ele tinha um estúdio também, ele fazia filmes também, né? E ele ameaça os estúdios falando, olha, se a RKO lançar esse filme, toda a indústria cinematográfica vai sofrer. E aí outros estúdios fazem uma proposta para a RKO de comprar o filme para queimar o filme. É uma coisa assim, é barra pesada mesmo, assim, para o filme não ser lançado, né? O Wells consegue convencer a RKO a lançar o filme. O filme acaba sendo lançado muito mal e porcamente. Muitos cinemas se recusam a exibir o Cidadão Kane. Ele recebe críticas positivas em todos os jornais que não são do Hearst e demolidoras nos jornais do Hearst, claro, né? E ele é indicado a um monte de Oscar, mas só ganha, eu acho que só ganha um Oscar, se não me engano, que é o roteiro, né? Mas mais dado para o Mankiewicz do que para o Orson Welles.
E o filme, galera, desaparece, né? A gente está falando do Cidadão Kane aqui hoje porque ele foi redescoberto nos anos 60 pela Nouvelle Vague, pelos cineastas franceses que começaram a falar do filme. O filme passou os anos 40 e boa parte dos anos 50 completamente esquecido. O filme não era reexibido, o filme não passava em lugar nenhum. Ele era um filme que ele foi. A fama dele foi uma fama retroativa, foi uma fama que veio 20 anos depois do filme ter sido lançado. Ele era para ter sido escanteado ali, né? O Hearst morre em 50 e alguma coisa, no início dos anos 50, então acho que isso facilita também, né, uma reavaliação do filme a posteriori. Mas a verdade é que são os críticos, primeiro alguns críticos americanos e depois a galera da Nouvelle Vague, né, o Truffaut, Godard e tal, que falam, não, esse filme é uma obra-prima, esse filme merece estar no panteão das maiores obras de todos os tempos, né? Então o filme ele ganha uma importância crítica que ele não teve na época do lançamento dele. E o que que esse filme, só para finalizar para a gente. Sim, o André Bazin escreveu bastante sobre o William Egg também escreveu bastante, né, Rodrigo, sobre o Cidadão Kane. Tem muitos textos assim muito importantes sobre a reavaliação desse filme, né? Mas o que acontece com esse filme? Os dois se dão mal, tanto o Randolph Hearst quanto o Orson Welles. O Randolph Hearst, por quê? Porque hoje, quando você fala em Cidadão Kane, e quando você fala em William Randolph Hearst, as pessoas acham que é a mesma pessoa. E, assim, os biógrafos do Hearst falam que a interpretação e o personagem não tem muito a ver com o Hearst de verdade. Quando você vê imagens do Hearst, procurem, é muito legal. Nesse filme que o Moacir linkou tem. Era muito engraçado, porque ele era um cara feio pra burro, que tinha uma voz de fuinha, uma voz fina, assim. Ele não parece um cara, um trilionário super poderoso. Ele parece um velho da esquina, jogador de sueca, assim, sabe? Um cara muito assim, sem nenhum tipo de destaque. Enquanto o Orson Welles é um cara lindo, fala bem pra caramba, tem uma verve sensacional. O Kane do Orson Welles é muito mais bonito, muito mais interessante, muito mais charmoso do que o William Randolph Hearst, né? Só que para o mundo o Hearst é o Cidadão Kane, né? Inclusive, a Susan Alexander, né, a personagem do filme, que é a esposa, que é uma mulher que é uma atriz fracassada, uma péssima atriz, né? Para quem o Hearst compra na vida real, né? Comprou, fez um teatro, botou ela em vários filmes e tal, e ela era meio meio zoada, né, em Hollywood e no meio do cinema e do meio do teatro por ser uma péssima atriz que estava casada com um trilionário e que só estava tendo destaque por ser casada com ele, né? Mas parece que na vida real ela era uma pessoa muito legal. E no filme, o Orson Welles e o Mankiewicz tratam ela como uma bêbada oportunista e tal. Inclusive, nesse filme que tem o link aí, que eu sugiro que vocês assistam, tem uma entrevista do Wells, dos anos 80, em que ele se arrepende, ele fala que ele se arrepende de como eles fizeram erradamente a personagem feminina, como eles foram maldosos com ela, e é uma das coisas sobre as quais ele se arrepende no roteiro Cidadão Kane, né? Mas então vamos lá. William Randolph Hearst se deu mal porque a visão que o mundo passou a ter dele é do Cidadão Kane. Inclusive, eu não sei se alguém já foi à Califórnia, já visitou o San Simeon, né? Eu já fui lá, é muito legal. Quando o castelo do Hearst, né, que o Hearst constrói um castelo para ele em San Simeon, na Califórnia, que é uma coisa assim, Xanadu, né? Tipo, ele trouxe animais da África, da Ásia, comprou museus, comprou vilas inteiras na Europa e mandou refazer. Esse museu do Hearst, ele tá aberto para visitação. Qualquer um que for à Califórnia, pegar aquela Pacific Coast Highway lá, aquela estrada que passa na costa da Califórnia toda, quando você passa em San Simeon, obrigatório ir lá visitar o castelo do Hearst e ver aquela opulência, é um negócio fantástico, assim, né? Ele ficou marcado para sempre por esse personagem. E o Orson Welles, por sua vez,
nunca mais conseguiu fazer um filme com a liberdade que ele teve no Cidadão Kane, né? Porque o segundo filme dele pela RKO foi Magnificent Ambersons, que no Brasil chamou Soberba, que já foi um filme que a RKO já estava de saco cheio do Wells, eles tiraram o filme dele, mandaram o Robert Wise remontar o filme, né? Inclusive o Wells estava no Brasil, né? Tem aquela história toda que vocês devem lembrar, que o Wells estava filmando o Carnaval no Rio, e tem aquela hipótese de que ele teria editado uma versão oficial do Soberba no Rio de Janeiro. Não sei se eu já escrevi sobre isso, se vocês procurarem no blog tem. Teve até uma galera que ia fazer um filme sobre isso e tal. Mas ele teve problemas já no Magnificent Ambersons, no Soberba, que ele não conseguiu fazer o filme que ele queria, o estúdio cortou o filme em não sei quantos minutos, e a partir dali a vida do Wells foi um pesadelo, né, galera? Tipo, ele nunca mais conseguiu ter a liberdade criativa que ele teve no Cidadão Kane, viveu a vida inteira correndo atrás de dinheiro, é muito triste as últimas entrevistas do Wells, ele fala, nossa, eu passei grande parte da minha vida, em vez de filmar, eu passei grande parte da minha vida atrás de dinheiro para fazer filmes e tal, uma vida muito triste. No final da vida ele estava até gravando o disco com o Manowar, né? Então, para vocês verem como a vida do nosso amigo Orson Welles é uma tristeza, né? Fazendo comerciais, assim, é realmente muito, muito lamentável, assim, o final da carreira do Orson Welles. Mas então, é um filme clássico que foi redescoberto e que ferrou a vida dos dois, né? Se o Orson Welles não tivesse feito sobre o Cidadão Kane, tivesse feito, sei lá, Coração das Trevas, claro, o Joseph Conrad não ia reclamar, ninguém do spoiler do Joseph Conrad ia reclamar, mas ele poderia ter tido uma carreira cinematográfica muito mais intensa e tendo feito muitos outros filmes, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Ele teve os últimos 40 e tantos anos da vida dele, uma tristeza sem fim, problemas gigantescos de saúde, obesidade, depressão. Fez filmes muito legais, né? Mister Arcadine, no Brasil chamou Grilhões, Grilhões do Passado, um filme muito legal. Touch of Evil, maravilhoso, mas isso já em 58. Fez o F for Fake, que é um filme que eu gosto muito e tal, mas ele nunca teve a chance digamos, de fazer o talento dele chegar de novo, de usar esse talento todo para o cinema, né? E para encerrar, no filme, nesse documentário, que é muito interessante, tem uma frase de um biógrafo do Wells que ele fala o seguinte: a gente não sabe disso hoje, a gente não tem a perspectiva para saber disso hoje. Mas o Orson Welles, ele foi durante 5 anos o artista mais famoso do mundo, o mais celebrado, capa de todos os jornais, capa de todas as revistas e tal. Em 1942, ele era esquecido. Ele já estava esquecido, ele era um has-been total, assim, ele era um cara que ninguém queria de quem ninguém queria se aproximar, nenhum estúdio queria fazer nenhum filme com ele, ninguém queria trabalhar com o Orson Welles porque o exemplo do Cidadão Kane estava muito vivo ali na memória de todo mundo. Então, galera, vamos abrir aí para comentários, me alonguei um pouquinho aqui. O Rodrigo estava falando que o Welles gravou música, gravou Transformers, é isso, cara? Isso eu não lembrava. Salvo engano, foi a última coisa que ele fez na vida. Ele fez a Coitado. voz de um planeta, era tipo um planeta vivo, assim, e acho que foi a última coisa que ele fez. Bom, mais digno que gravar disco com Manowar, né? Sem dúvida, o desenho dos Transformers até que é legal, até que é divertido. Mais alguém viu alusões aí a cinema mudo? Carlos, cinema expressionista, Não, André, eu tô acabando de ler uma biografia do Ozu e ele foi para Singapura em 43, fazer aqueles filmes promocionais, por exemplo, sim, japonês e tal. E quando ele estava acabando de rodar, a Inglaterra, o Reino Unido retomou a ilha. sim. Aí ele teve que queimar todos os filmes que ele tinha Nossa, feito e ficou 8 meses preso lá, né? Aí que no livro fala que tinha um monte de filme que estava preso americano, a Rebeca, a Vinhas da Ira, olha só. Fantasia, e O Vento Levou, mas o que ele mais assistiu foi Cidadão Kane. Claro. E aí
o autor, pô, ele devia ter perguntado para ele, pô, o que você pegou do filme e tal. Mas agora você falando desse negócio de filmar por baixo, pô, não sei se o cara pegou isso depois pro filme dele lá na frente, viu? Que se influenciou o Ozu. Porque o Fica Ozu a era meio. pergunta, alguém, o- alguém deveria ter feito isso, essa pergunta para ele, né? Deveria. É que, cara, na época, o Cidadão Kane acho que não tinha importância na época, né? Isso é que é engraçado, né? É curioso até o Ozu ter escolhido esse filme. Pô, Vinhas da Ilha era um filme muito mais celebrado na época do que o Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane é isso, ficou 15 anos, 18 anos, não vou dizer esquecido, mas não era um John Ford, né? O Orson Welles não era um cara com a moral do John Ford, nunca teve, né? Essa moral dele é retrospectiva, né? Uma moral que veio depois com essa geração do Godard, do Truffaut, e depois dessa galera do Peter Bogdanovich. Essa galera foi muito importante, né? Para, digamos, ressuscitar o interesse no cinema do Welles, né? Não, e é interessante isso que O... você está falando, porque aquela votação dos melhores filmes de todos os tempos da Sight and Sound começa em eu estava vendo agora na internet aqui. Começa em 52. 52 quem ganha é Ladrões de Bicicleta. Sim, Aí de 62 até 2002, 10 em 10 anos, Cidadão Kane. 62, 2000, né? É, 60, é isso que você está falando, é. entendeu? Aí o Cidadão Kane vira. E aí em 2012 ganha O Corpo que Cai. E agora em 2022 esse filme francês, O da Jeanne que é um Dielman. endereço. É o É um Chantal endereço. Akerman, né? É. Isso, isso. Aliás, esse filme tá na Fílmica, na plataforma Fílmica. Cara, é muito legal esse filme. Não sei se é o melhor filme de todos os tempos, mas é muito legal. Não sei se vocês já viram. Filme difícil. Você já viu, Márcia? É, Tem é uma. 5 horas, pô. Cara, é longo. Eu acho que tem 4 horas e alguma coisa, assim. Mas é muito interessante, assim, né? É um filme experimental, basicamente, né? Um experimento narrativo, muito mais do que a história, né? A maneira como ela conta é mais interessante e tal. Agora, o curioso, você tem por acaso essa lista de 52? O Cidadão Kane estava na lista ou não estava na lista? Eu já vou te falar aqui. Isso seria curioso saber, entender, né? Saber Aqui, se. ó. 52. Ladrões de Bicicleta, Luzes da Cidade do Chaplin, Corrida do Ouro do Chaplin, Olha, Encoraçado Potemkin, Intolerância. Aí tem um filme que eu não conheço, é História de Louisiana, Cobiça, Paixão de Joana d'Arc, Cobiça é o Greed, do a, Eric von Stroheim, né? É, é, aquele O Desencanto, né? Aquele do David Lean. maravilhoso. Ah, tá. Cidadão Kane, 13º. Ah, então, tá vendo? Já estava bem, já em 52 já estava bem, né? É, isso aí. É. E bom, aí depois fica em primeiro e não sai mais, né? Não sai mais. É impressionante, né? O que você ia falar, Rodrigo? Desculpe. Eu ia falar, não, 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 eu só comentei aqui, Louisiana Story, acho que é do mesmo diretor do Nanook do Norte, né? Posso estar enganado. Do Robert Flaherty, né? Uhum. Acabei de fazer um vídeo sobre ele pro meu canal de YouTube. Aliás, a gente podia Legal. fazer uma sessão cinemateca sobre Nanook, né? Nanook, o Mas é escritor. legal, né, cara? Apesar É da gente muito saber o legal. quanto ele falseou, mas é espetáculo, né, cara? É um espetáculo. Mas Putz. como é que você não vai falsear? Não é, 1922, justamente. como é que você Né? não Ia vai pensar da falsear? questão da. Tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. O Nanook, só para explicar para a galera, é um documentário de 1922, tem 100 anos, sobre a vida de uma família de esquimós ali no Ártico canadense e tal. Foi feito pelo Robert Flaherty, que era um cineasta e etnólogo também, né? Um cara que estudava povos e tal. Agora, em 1922, as câmeras eram uma manivela, né? Então, assim, você fazer um documentário no meio do Ártico canadense com uma câmera manivela, não dá para ficar rodando a câmera 365 dias direto esperando acontecer alguma coisa, né? Então, o Flaherty, ele meio que ele estudou a vida daquela família e ele foi lá e ele reencenou com a família as coisas que ele tinha visto, né? Assim, não dava para fazer de outra maneira, né, Rodrigo? Não tinha, não tinha condições, E né? coisas que eles já nem faziam mais também, né? Mas ele pediu para eles encenarem porque era É, exótico, era curioso, né? sim, Tipo, caçar sim. com arpão, né? Que eles não caçavam jamais com arpão. Exatamente, é. A questão do construir o iglu, né? Mas enfim, não deixa de ser uma baita narrativa, né?
é, Artifícios, né? Artifícios. é, Falando em cara. artifícios, pô, volta pro Kane, né? Eu reassisti ele hoje, cara, e fazia um bom tempo já que eu não reassisti. Bicho, eu tava vendo no computador com fones de ouvido. O que que é o design sonoro desse filme, Não, é velho? foda. Para, rapaz, aquela hora que ele tá ameaçando o outro candidato quando ele é chantageado, fala, eu vou te mandar pra Sim Sim, É. Sim Sim, e não só a parte da fotografia, mas ele corta, Sim, pá, bate a porta, bé, entra uma buzina de carro no lugar do último Sim, cara. Porra, em E 1941, maluco. em 1940, o que que o Wells fazia, Rodrigo? O Wells era do rádio, cara. Entendeu? O Wells era do Uhum, rádio. Os caras faziam. uhum. Cara, assim, se vocês não ouviram ainda, procurem as produções da Mercury Theatre no rádio, tem todos no YouTube. É Ah, que inacreditável legal. o design de Uhum. som desses programas, assim, porque era tudo, né, radionovela, tudo com efeitos sonoros, né? Tem umas coisas, eu tava revendo o filme pela 30ª vez e tem uma coisa muito linda no início, né? Primeiro assim, o filme começa com uma mentira, né? Porque o Kane, ele fala uma palavra, Rosebud, quando ele tá sozinho no quarto. Ninguém ouve ele falar aquela palavra, né? Ele fala Rosebud, ele sussurra Rosebud. Não tem, toda vez que eu revejo esse filme, eu vejo de novo para ver se não tinha ninguém no quarto. Não, não tem ninguém no quarto. Ele fala Rosebud, o Nem o negócio cai. mordomo, né? O Ninguém. mordomo fala que ouviu, o mordomo fala que ouviu no final, né? Exatamente, mas não tem, porque ele morre, depois entra a enfermeira e ele já está morto, né? Tem aquela cena belíssima que ele está em contraluz ali, ela cobre ele, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nessa vez que eu revi o filme, que é o seguinte: aquele globo que tem a neve, né, com a casa dele, né, é o símbolo da infância perdida dele, né? É o Xanadu da infância dele, digamos assim, né? Quando ele vai morrer, quando ele fala Rosebud, tá nevando no quarto. Não sei se vocês já repararam isso. Ele superimpõe a imagem de neve na própria imagem do Kane. Deem uma olhada depois, é maravilhoso, assim, é muito legal, porque quer dizer, o que que ele está falando? Talvez o Kane esteja sonhando, não sei, com o Rosebud, né, com aquele trenó e tal, mas ele faz uma brincadeira com o fato com a neve na própria morte do Kane, entendeu? Porque a neve está só dentro daquela esfera ali, né? Quando ela cai, quando ela quebra, né? Mas dê uma olhada no início do filme. Eu revi de novo ali, eu vi de novo, falei, nossa, que legal, ele botou realmente aquela neve ali nunca tinha reparado nisso. Tem um monte de pequenas coisas ali, né? No filme. Outro detalhe que na hora que eu vi, assim, puta, eu ri, cara, eu dei risada. Lembra no Cine Jornal, quando ele mostra Xanadu e ele fala dos animais, né? Aí aparece um Sim. polvo, o polvo é falso. Aí eu lembrei do Ed Wood e o polvo da noiva do monstro, né? O É. grande fã de Orson Welles. Não, tem aquela cena dele com Hitler, né? É uma coisa meio que quem viu o Zelig do Woody Allen, não sei se já viram o Zelig do Woody Allen, as cenas são todas copiadas do Cidadão Kane, né? As cenas do Zelig com aquelas celebridades e tal, é muito, muito parecido, assim, né? É fantástico. Fábio, por favor. Opa, boa Oi, boa noite. noite. Um dos Desculpa, pontos que tem me outro chama. Fábio aqui. Opa, tá. Eu não sei quem foi primeiro agora. Enfim. Não, Não, foi você o primeiro que eu acabei de levantar, Xará. Vai lá. vai lá. Tranquilo. Não sei, eu ia comentar que um dos pontos que me chamaram a atenção, dentre tantos, foi a qualidade da maquiagem, né? Especialmente assim no processo de envelhecimento. Tanto que lá no final o Orson Welles tá a cara do Antônio Carlos Magalhães, impressionante, assim como. Parece mesmo, cara. Eu só fiquei curioso para saber se esse padrão de boa maquiagem já era algo visto nas obras contemporâneas ao Cidadão Kane, ou se também aí ele deu um passinho além, assim. Cara, engraçado, nunca li nada assim sobre ser uma maquiagem soberba, assim. Eu acho que Hollywood já tava, né, e o vento levou, eu acho que eles já estavam bombando, né, com maquiagem, assim, né? Mas realmente você tem toda a razão, assim, é super bem feita, né? E ele envelhece, você acredita naquele envelhecimento, né? Não é aquele envelhecimento, né? é, Eu não sei, eu acho que sim, Fábio, se eu tivesse que chutar, eu acho que sim, porque nos anos 30 já tinha os filmes de terror da Universal, e a maquiagem ali já era foda, cara, já era Lon Chaney de lobisomem, né? Bela Lugosi ali, então eu acho que não sei se inovou muito em termos de maquiagem, mas é muito, muito bem feita.
né? Inclusive, o envelhecimento dos outros atores é legal demais também, né? O Joseph Cotten, quando ele tá velhinho naquela cadeira de rodas, naquele asilo ali, nossa, você até demora para reconhecer ele, né? É muito, muito bem feito, assim. A Susan Alexander, né? A mulher do Kane também, né? O envelhecimento dela é muito bem feito e tal, né? Mas eu não saberia dizer, Fábio, teria que dar uma pesquisada aqui. O outro Fábio tem uma pergunta também, Fábio? Oi, gente. Oba. Desculpa, eu tô. Perdi um trechinho, mas acho que foi o trechinho que você estava falando da Pauline Kael. Sim. Não Você tô no per... computador hoje, tô no celular, que andando pra lá e pra cá. Não, eu me lembrei de uma. Eu me lembrei de uma história, talvez você tenha essa informação, que é um negócio até meio triste, né? Apesar da gente ter todas essas versões restauradas do Cidadão Kane, o original, né? O negativo original foi perdido há muito tempo já. Então, todas as restaurações que são feitas nunca vão estar no, na qualidade original de imagem, digamos assim. Não sei se foi negligência, se foi sabotagem, alguma coisa assim, mas eu já vi algumas histórias a respeito disso. Pô, eu não sabia que os negativos do original. Eu sei que o Soberba tem muitas cenas que ninguém nunca viu, né? Até hoje, né? Mesmo restaurado e tal. Mas o Cidadão Kane eu não sabia. Realmente não sabia Eu nem. acho que é baseado não no original, negativo original, mas em outras cópias, enfim. Então, eu acho que o negativo original se perdeu com o tempo. Não saberia dizer. Agora, o que é mal explicado para mim, que eu nunca consegui entender. Eu já li um monte de coisa sobre isso, mas ninguém nunca explicou de forma clara como a RKO peitou o William Randolph Hearst, né? Não era um estúdio dos mais, assim, era poderoso, mas não era, né? O Bam 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 e tal, né? Os caras tiveram muito peito, né? Para exibir o filme, né? Porque era muito mais fácil pegar a grana ali, não precisava nem queimar o filme, mas você simplesmente não exibisse não exibia o filme, né? E ele teve uma exibição, não foi um lançamento gigantesco, mas, pô, foi indicado a 8 ou 9 Oscars, quer dizer, é um filme que teve uma repercussão ainda, né? E o Hearst era muito, muito poderoso, os jornais dele eram muito poderosos, as ameaças, assim, eram muito fortes, ameaças, inclusive, do tipo, se você exibir esse filme para as salas de cinema, né, a gente não vai botar mais nenhum anúncio das suas salas de cinema. Pô, é um cara que tinha, sei lá, 40 jornais, né, que pegavam o país inteiro. Ou seja, é uma coisa meio heróica ali da RKO. O filme, A Batalha por Cidadão Kane, eles dão meio migué ali. Eles falam que o Wells convenceu os executivos da RKO, porque ele fez um discurso, que foi um discurso muito emocionante sobre a liberdade de expressão e tal, mas eu não acredito muito nisso. Não acho que executivo da RKO vai ficar emocionado com um discurso sobre liberdade de expressão. Eles deveriam ter. Eu acho que eles estavam achando que o filme ia ser um sucesso e eles iam ganhar muita grana com esse filme, eu acho, né? Porque a polêmica iria, de alguma maneira, levar as pessoas ao cinema. Mas não foi o que aconteceu, né? Márcia, Tem suas um opiniões. filme. Fala, Fábio. Desculpa. Não, Imagina. tem um filme antigo da HBO lá, acho que dos anos 90, que contava os bastidores. Eu assisti na época, não me recordo de mais nada, acho que era aquele Liev Schreiber que fazia Fazia o Orson Welles, o né? Orson Welles. Até depois dá uma procurada. Mas lembro que era um filme interessante. Não, o melhor Orson Welles do cinema é o Vincent D'Onofrio no Ed Wood, né? Aquela cena antológica, né? Com certeza. É muito boa, né? Aqueles em que tem o encontro do pior e do melhor diretor de todos os tempos, né? Naquele Sim. restaurante. É muito legal, né? Pra mim é o melhor filme do Tim Burton. Mas O, disparado. tem um filme do Richard Linklater, que acho que é Me and Orson Welles também, que é um filme até meio Esse eu não vi. bobinho, acho que é com o Zac Efron, que faz um ator, tô tentando me lembrar agora, e o ator que fazia o Orson Welles no filme era meio desconhecido, mas ele fez muito bem o filme. É um filme simpático, tem uns anos já. Engraçado, né? O Orson Welles, um cara que nunca teve um grande sucesso de bilheteria, mas ele virou mais famoso que os filmes dele, daí ele virou um grande personagem, assim, né?
Muito curioso. E veio, ficou no Brasil um tempão, né? Foi amigo do Grande Otelo. Tem uma história no Brasil muito legal, né? Não sei se vocês já viram aquele filme É Tudo Verdade, que ele fez, tentou fazer no Brasil. É muito bacana, né? Ele veio pro Brasil e fez um filme. Tem aí nos stream. Nos streaming acho que não deve ter, né? Talvez tenha chama It's All True. E que ele filmou 3 ou 4 histórias no Brasil. Uma das histórias é sobre uns jangadeiros que saem do Ceará e tentam chegar no Rio de Jangada, e um deles morre. Pô, o filme é belíssimo, assim. Também ele não conseguiu completar, né? E, e depois o nosso amigo Sganzerla, né, fez um filme sobre ele, não fez? O Nem Tudo é Verdade, né? Que é o Arrigo Barnabé faz o Orson Welles. Posso estar enganado, não é isso? Eu tô viajando. Eu vi esse filme nos anos 80. É muito legal. Tem Márcia, uma, que foi? tem uma lenda disso daí do Orson Welles ter vindo no Brasil. Acho que na época ele tinha já feito o Soberba. Sim, E sim. tem aquela lenda que ele pode ter trazido algumas cópias para o Brasil para tentar montagem, né? E que eles estão procurando isso daí no Brasil, porque pode ser que encontre o filme total aqui. Mas é Se uma vo- lenda. Olha, Nunca vi. se você procurar faz uma busca ali, Gustavo, no meu site ali, eu entrevistei o cara que estava fazendo esse filme. Ele veio para o Brasil faz uns 2 anos e Olha ali. ele ia ficar meses aqui no Brasil e tal, porque ele tinha uma tese de que o Wells, quando ele veio fazer o It's All True, ele teria trazido a única cópia inteira do Soberba para editar aqui. E aí, cara, ele foi no pessoal que trabalhava na Vera Cruz e tal. Não deve ter achado nada, né, cara? Imagina mesmo se tivesse o filme, sabe? De repente, uma das esperanças dele era estar perdido na Cinemateca do Man, tá? Alguém já teria achado, né? 80 anos depois, né? Já alguém já teria achado, especialmente, sabe? Não é um país conhecido pela qualidade dos seus arquivos cinematográficos, o Brasil, né? Então deve ter virado vassoura já. Se algum dia já veio pra cá, alguém já jogou fora isso aí, né? E o que é legal no Cidadão Kane também é que o Wells ele não inventou nada de novo tecnicamente, né? Ele pegou várias coisas que já estavam aí no cinema, algumas técnicas que já nem eram mais usadas. Ele pegou tudo, jogou tudo num filme só e, e deu no que deu, né? E o público também evolui bastante, né? Hoje é muito normal você pega o público, você vai assistir um filme tipo Amnésia, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, 21 Gramas, são filmes fragmentados, né? Sim, Naquela época já era quase impossível o público acompanhar isso, né? E o Orson Welles, ele foi muito esperto já no começo do filme. Você pega assim, o filme ele começa lá com a foto lá de fora da casa do Wells, aí vai se aproximando, tudo em frames, assim, como se fosse um cinema mudo, né? Aí aparece toda aquela cena do Rosebud, e aí de repente entra a notícia, né? A notícia é mais ou menos assim, olha, vou contar o que aconteceu. Esse cara é importante, ele acabou de falecer, ele era muito rico, ele casou, separou, casou de novo e morreu, pronto. E agora eu vou bagunçar tudo, né? É uma, é. foi até certo explicando para o público. Depois aí ele faz tudo que ele Você, queria fazer no roteiro, né? você falou uma coisa interessante, que é a coisa da narrativa. Desculpe, fala. Te Não, é cortei. quase um comentário também com, ó, isso daqui era o cinema antigo. Agora vai ser outra coisa, né? Cara, eu concordo com você inteiramente quando você fala que o filme tem essas narrativas a narrativa muito ousada para a época, né? E outra coisa interessante que você fala, assim, que parece cinema mudo. Cara, assim, é o que eu falei, os primeiros minutos desse filme é cinema mudo, né? Porque poderia muito bem ele aparecer a boca dele falando Rosebud, e você só vê a legenda, né? E você ia compreender esse filme perfeitamente. Aqueles primeiros minutos são maravilhosos, você não precisa de nada. Tudo bem, os efeitos sonoros são muito legais e tal, mas é um filme que, assim, tem cinema mudo, tem terror, porque aquele castelo do Kane, sério, é uma coisa assim aterrorizante, parece um filme de terror da Universal, né? Tem musical,
né? Tem aquela cena musical maravilhosa na redação de jornal, quando eles batem, quando ele contrata aquela equipe toda de jornalistas e tal, e aí tem aquelas go-go girls dançando e tal. É muito pra cima aquilo ali, né? Uma coisa muito. Tem comédia, né? Aquele personagem do Bernstein, que ele parece tipo um duende de ficção, assim, né? De filme ficcional, né? Ele é um personagem, assim, meio um sidekick ali do Wells ali, né? E não sei, você fica vendo esse filme e você fala, nossa, quantas ideias esse cara teve, né, para fazer, porque cada cena do filme, ela tem uma coisa criativa. A ideia dele ficar mudando o número de tiragem no vidro, né, para ficar mostrando a evolução das empresas do Wells. É muito novo isso, né? A gente está falando de 1940, 85 anos atrás, né? Quer dizer, eu fico imaginando os caras, tipo Truffaut, Godard, os caras que manjavam de cinema, vendo isso nos anos 60, né? Eles viram isso nessa época, eles não viram, né? Eles eram muito novos ali, né? Eles devem ter visto em 50 e alguma coisa ali. Os caras devem ter ficado loucos com aquilo, né? Eles devem ter ficado loucos, porque a gente hoje, estudando a narrativa desse filme, a gente já fica impressionado. Você imagina os caras vendo pela primeira vez, né? O Truffaut, o Godard, os caras que manjavam, ou o Bogdanovich, né? Vendo pela primeira vez isso, fala, cara, onde esse cara tava com a cabeça? Porque é um tipo de narrativa, eu concordo com você, cara, totalmente novo na época, né? Totalmente novo. Eu Uma não coisa, acho que o uso de jornal. Eu tava lembrando um filme, M, o Vampiro de Düsseldorf. A gente já fez uma sessão cinemateca sobre o M, não fez? Fez. O M usa esse recurso também, né? O Fritz Lang usa esse recurso, de usar manchetes de jornal para explicar o que está acontecendo. Mas o Wells vai além, né? Ele usa rádio, ele usa TV, ele usa cinejornal, ele usa as entrevistas com as pessoas, né? Porque chega uma hora que o filme vira uma coisa de detetive, um quebra-cabeça, né? O cara vai atrás da Susan Alexander, vai atrás do Leland, vai atrás do Bernstein, e eles vão contando as suas versões sobre a vida do Wells, assim, é um mosaico, né? Como eles conseguiram construir isso, né? E você não perde a atenção nunca, né? É muito legal, né? Tem uma cena que você comentou, você está falando de profundidade de campo, né? Tem uma cena muito legal que o filme ele também tem aquela coisa de ele fala uma coisa e mostra outra, né? Tem aquela cena lá do Lampião que ele fala: Eu queria ser tão importante para esse país como o gás é para esse É, Lampião. Ele apaga, né? Ele fala uma é, coisa e já apaga. Aí ele fica na penumbra no fundo e você só vê, você não vê o rosto dele. Se você vê na frente tá o Joseph Campbell e o outro cara lá. Aí o Orson Welles ele sai lá do fundo, ele vem para frente, só que o rosto dele continua nas sombras. Aí o Joseph Cotten ele sai lá do fundo, vem do lado, fica os dois do lado, só que o Orson Welles está na penumbra e o outro na frente, do lado, o rosto mostrando, né? Cara, como que ele fez isso na época, né? é Que dor de cabeça impressionante. É que não impressionante. dado pro fotógrafo, né? Cara, E tem e o plano sequência, quando aparece a Susan Alexander pela primeira vez naquela boate vagabunda lá, que ele sai do telhado, que ele mostra a marquise do lugar chovendo, a câmera passeia no telhado, passa por dentro do vidro, desce e ela tá sentada numa mesa assim com o. Cara, aquilo ali parece coisa do Brian De Palma, né? A gente tá falando de 1940, né? e tem Imagina outra. assim, a ideia, como ele fez aquilo, não sei se ele usou uma maquete, possivelmente, né? Misturou a maquete com, né? Realmente é uma coisa assim, aquela começo, aqueles macacos naquela jaula, depois sobe, aí tem aquele K, né, do Kane, assim, aí claramente você tem uma coisa de cinema mudo, né, que é o Castelo de Xanadu pintado ali, né? Tem uma hora que é muito, né? Que é muito evidente que ele está fazendo uma coisa que não é realista, né? E uma das primeiras cenas do filme, assim, que é uma coisa que é muito comovente, quando a câmera sobe naquela torre no palácio dele e só tem uma luz acesa, que é a luz do quarto dele, que é a solidão completa daquele cara, né? É uma coisa assim, você não precisa nem dizer, né, que o cara morreu na solidão. Olha onde ele E mora. aquelas.
E aquela cena que ele tá Antônio Carlos Magalhães e que ele quebra todo o quarto da Susan, Tá louco, e aí né? ele sai andando de lado e os espelhos, cara. Aí tu te lembra, É, velho, é é, isso é artifício, é é, tudo feito com é espelhos, isso aí. né? É isso Brechtiano aí. quase. É. Que depois ele usaria de novo na Marca da Maldade, né? Touch of Evil tem as cenas do espelho maravilhosas, né? Realmente Dama de Xangai não tem espelhos também? tem, tem. Sempre, né? Tem outra Fábio, cena, tem desculpe. outra cena maravilhosa, deixa eu só terminar Claro, essa. Tem imagina. outra cena maravilhosa do filme que, como que é aquela do suicídio, da tentativa de suicídio. Acho que se fosse qualquer diretor da época, eles iam fazer assim, o Hitchcock mesmo. Eles iam mostrar o copo lá, aí cortava, ia mostrar ela na cama, É, a cortar é. a cena, mostrar ele chegando, batendo na porta. O Orson Welles ele já filma tudo num plano só. Só que ele sabe como direcionar o olho do espectador, né? Porque o copo tá de frente. Então, obviamente, você vai olhar o copo. É. Aí, de repente, ela dá um suspiro. E você vai, o seu olho vai nela coisada. Aí na outra, aí de repente você escuta a porta batendo. Aí você olha para a porta, né? Ele consegue direcionar seu olhar do copo para ela e para coisa do mesmo jeito que se tivesse feito um corte. Não, É fantástico. é fantástico, né? É fantástico. Agora, então, todas as cenas têm algo assim, você concorda? Todas elas. Não tem uma cena jogada fora ali. Não tem uma cena falando, não, essa aqui uma segunda unidade pode filmar. Não tem, cara. Esse filme é impressionante, cara. Todas, né? E a cena em que ele contrata a equipe, desculpe, Fábio, já vou passar para você aqui rapidinho, mas a cena em que ele contrata a equipe do jornal rival, que ele tá vendo aquela foto, é muito legal aquela cena, né? Ele tá vendo a foto dos 12 caras lá, que são os maiores jornalistas e tal. Depois corta, quer dizer, ele mistura uma foto, uma fotografia, depois com uma imagem em movimento, e ele aparece na cena andando na frente e falando: Ah, agora eu tô com esses 12, né, ou 10, sei lá quantos. Grandes, maiores homens de imprensa do mundo e tal, e eles estão todos aqui, tira uma foto, mande lá pro meu rival e tal. Como é que você faria uma cena da contratação de 12 pessoas? Você já parou para pensar nisso assim? Como é que você, roteirista, você vai fazer uma cena, você vai criar uma cena em que alguém tem que contratar a equipe inteira de um jornal e levar de um jornal para o outro? Não tem uma cena mais brilhante, assim, não tem um jeito mais brilhante de fazer do que dessa maneira que ele fez. Seria uma cena chata, concorda? Teria que mostrar ele indo lá no jornal, falando com os caras, né? Olha, eu te dou mais grana. Então não precisa. Ele já acelera toda a narrativa, né? E você já entende o que esse cara fez. É Ah, e, muito. Não, o e filme não é aquele. chato por um segundo, ele é ágil Não, não tem, demais, não demais, é um tem, não absurdo. tem, não tem uma coisa chata nesse filme. Não tem um Never a minuto Não, dull e é, chato. moment, é uma Nada, doideira. nada, nada. nesse mesmo jeito é a crise no casamento, que é eles vão falando cada vez menos no café da manhã. Em Sim, tá. 10, 15 segundos ele resolve 50 páginas de um roteirista menor. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Não, o filme é isso. Você pode pegar qualquer momento desse filme e pensar ele e o Mankiewicz escrevendo isso, falando, cara, como eles tiveram essa ideia, porque a ideia realmente é muito, muito brilhante, assim, muito boa. Fábio, por favor. Opa, de certa forma, a minha pergunta dialoga com esse teu último comentário, assim. É uma pergunta meio especulativa. Digamos que, sei lá, algum estúdio em 2025 tem a ideia de fazer uma refilmagem do Cidadão Kane, que parece Então, algo totalmente desnecessário. Mas, assim, por onde você acha que a pessoa que assumisse uma tarefa hercúlea dessa poderia caminhar nos dias de hoje? De repente, alguma coisa que o cinema oferece hoje que não oferecia na época poderia ser acrescentado? Se caísse no colo do André Barcinski, o que ele faria? Essa refilmagem, nada, né? nada, né? Vai fazer o quê numa refilmagem dessa? Não. Cara, assim, os cenários desse filme, né? Pra você falar assim, ah, beleza, ele não. Ele hoje talvez tivesse mais possibilidade de fazer esse cenário. O cenário daquela lareira, a cena em que ele tá. Que a Susan Alexander lá tá fazendo quebra-cabeças, um tédio absoluto, e ele tá naquela lareira. A lareira parece um. Cara, a lareira tem tipo 6 metros né, que cenário maravilhoso, né? Uma coisa que foi uma grande produção.
o Cidadão Kane, eu acho que ele teve condições boas, né, para fazer o que ele queria fazer, né? Tem muitas cenas com figurantes, né, com muitos figurantes, tem um monte de cenário. Então, assim, o que que hoje o Wells poderia ter que ele não tinha em 1941? Computação gráfica? Precisa, né? Precisa para fazer Xanadu. Você fica incomodado com o Xanadu pintado? Eu não fico incomodado com aquela coisa pintada. Eu acho maravilhoso. Eu não fico. Eu acho assim. É uma pergunta difícil, Fábio, porque quando tentaram fazer nessas refilmagens de grandes clássicos, sempre foi um fiasco, né? Me lembro o Gus Van Sant, que é um cara talentoso, fazer o Psicose, né? Foi uma coisa totalmente estúpida, né? Por que que alguém vai refilmar um troço daqueles, né? É, E o Gus veja, Van Sant, o Gus Van fala, Sant, ainda ele mudou duas cenas no filme, né? Tem, acho não, que na parte do não chuveiro, lembrava. a música ela entra antes de abrir a cortina, por algum motivo, e perde todo o impacto, né? Todo o impacto, né? Você Pois eu acho vê. que ele outra cena de nuvem lá, tipo, ele inventou duas cenas e estragou as duas, né? É, e esse é um exemplo engraçado, porque é um filme que ele tentou fazer quadro a quadro, né? Uma refilmagem de um filme, né? De 40 anos antes, digamos assim. Cara, eu não sei, Fábio, eu acho que tanta coisa do Cidadão Kane foi copiada, né, hoje em dia, que a gente. Quando você vê muitos filmes hoje, né, são coisas que o Wells inventou nesse filme ou, né, nesse período aí. Essa coisa do mockumentary, né, eu não me lembro de ter visto isso antes, né, o falso documentário, né? Posso estar enganado, mas eu não me lembro de nenhum filme não vi nenhum filme anterior a Cidadão Kane que usou esse artifício. Né? Usar manchete de jornal, sim. Agora, botar um cara falso, fingindo que é um telejornal, né? Ele interagindo com celebridades de verdade, né? Tem ele com os nazistas, né? Muito louco isso, 1940, né? Muito à frente do tempo, assim. Carlos, por favor. Não, primeiro, só lembrando que a mãe dele é a Agnes Moorehead, Sim. que depois é a mãe da feiticeira, né? A Endora, no seriado, né? Sim. Interessante. E não, minha pergunta é o seguinte: a gente está falando de um filme que foi feito há 85 anos antes. Você trabalhou no Jornal do Brasil e na Folha, ou seja, você pegou toda a decadência dessa grande imprensa É. aqui no Brasil. Você não precisa citar nomes, mas você encontra ou encontrou nos últimos anos muito Joseph Cotten, daquele jeito, caras amargurados, quebrados, que não souberam fazer essa transição. Sim, eu, É, não, não, mas, cara, é uma pergunta maravilhosa. Cara, tem muito, assim, é impressionante, assim, porque, claro, é, eu comecei a trabalhar em jornal nos anos 80, final dos anos 80. Então, assim, era uma potência, era muito, né, uma potência, a Folha, cara, o Jornal do Brasil, não sei se vocês já foram no prédio do Jornal do Brasil, já foram no prédio do Jornal do Brasil, sabe onde fica o prédio do Jornal do Brasil? O prédio Jornal do Brasil fica ali do lado da rodoviária do Rio. É um prédio tipo 10 andares, gigante, assim, sabe? Uma coisa magnânima, né? As rotativas eram embaixo, era um negócio assim. Eu me lembro que o editor o Ben Bradley, do Washington Post, uma vez foi visitar o Brasil e ele foi na sede do JB. E um dos comentários dele, eu me lembro que era do tipo assim, mas peraí, o jornal tira isso e tem um prédio desse tamanho, porque não era condizente o tamanho do prédio com o que o jornal tirava, entendeu? Tipo, era bizarro, assim. Então, assim, era muita ostentação, né? A Folha, cara, quando eu comecei a trabalhar na Folha, a Ilustrada, posso estar enganado, acho que tinha 32 páginas, cara. Entendeu? Era uma coisa bizarra, assim, tipo, eles mandavam a gente pra. Eu fui pra Londres entrevistar o Ronald Biggs, sabe? Era uma coisa assim, tipo, precisa ir pra Londres? Vai pra Londres, né? Era uma coisa assim. E hoje em dia,
Nem hoje em dia, 20 anos para cá, isso acabou totalmente, né? Totalmente, assim, né? A tecnologia, a internet e tal, acabou com esse tipo de coisa. E sim, cara, eu sempre que jornalista se junta, assim, é engraçado, porque a gente fica falando mal do que tá rolando hoje, né? Fala, nossa, você viu aquela manchete do site? Que coisa terrível, não sei o quê, né? E falando mal das coberturas de eventos contemporâneos, assim, né? Que realmente, cara, é uma coisa assim. É bizarro, assim, como as coisas pioraram, cara. É chato ficar falando, no meu tempo, no meu tempo, mas, pô, a gente ia fazer cobertura de evento musical, sei lá, o Rock in Rio, ou Hollywood Rock e tal. Cara, era uma equipe de tipo 10 pessoas para fazer. Entendeu? Era incrível, jornalistas, repórter, fotógrafo, né? Era uma cobertura, todo show tinha uma cobertura, tal. Aí você vai ver a cobertura dos eventos hoje, né? Eu vi lá ó, a galera escrevendo sobre o C6 e tal. Pô, é uma tristeza, né? Porque todo mundo é influenciador, é uma cobertura meio de site, assim, que todo mundo fala bem de absolutamente tudo, né? Hoje eu vi uma matéria, até num site conhecido e tal, tipo, 5 razões para amar o festival C6. Porra, peraí, você tá lá para divulgar o festival ou você é jornalista, porra? Né? Não, isso aí você espera da assessoria de imprensa do C6, não num Mas, jornal. André, posso Ah, falar o negócio do claro, C6? Foi claro. muito esquisito, assim, sei lá, tipo, agora eu não sei se foi da sexta pro sábado, sábado pro domingo. À noite tinha um negócio, assim, é que eu não sei que dia que o Wilco tocou, mas era Domingo, assim. tocou domingo. Ah, não, era sobre o Pretenders. Falava assim, faz um show maravilhoso para um público morno. Era isso. Mas como era de noite, já estava indo dormir e não li. Aí no dia seguinte eu fui ler. Aí a matéria, a manchete já era público maravilhoso, em show maravilhoso, tudo maravilhoso. Foi muito engraçado, era o mesmo texto, mas mudou a É, chamada, assim. porque agora, infelizmente, você pode trocar a chamada e aí, sei lá, a assessoria de imprensa lá do C6 ligou pro jornalista e falou: pô, você vai falar isso da gente? Pô, eu te dei uma exclusiva com não sei quem. Não é, não tô exagerando, é assim mesmo. É uma coisa assim. E se você fala mal, você não é mais chamado para cobertura. É uma coisa assim inacreditável, né? Eles marcam jornalistas que falam, ousam falar mal de algum evento. Ninguém mais fala mal de nada, vocês já repararam? Não tem show ruim mais. Não existe show ruim. Parece que você está em Woodstock 69. Todos os shows são maravilhosos, né? Não tem. É verdade ou não é? É impressionante. Não existe mais show ruim. Você vê a cobertura de TV, então eu nem falo, porque essa é jabá é, declarado, né? Essas coberturas, essas transmissões de multishow e tal, é pago pelo próprio evento que está sendo transmitido. Então, a galera que está lá supostamente como cobertura, não é cobertura, é uma divulgação, né? Agora, os jornais mesmos, eles não mandam mais, sabe? Não perde mais tempo indo lá falando de o evento não tá legal, o som tá uma porcaria, sabe? Eu tenho amigos que foram ver o Wilco ontem e não conseguiram ver porque tinha uma árvore no meio na frente do palco, né? Várias árvores. É, foi- eu não vi isso em lugar nenhum, reclamação que tinha árvore na frente do palco. Parece Vai que puseram num falar. palco menor, teve empurra-empurra, foi uma confusão danada. Um Ah, amigo que foi é? também. Rolou isso? Essas árvores. Puseram num Enfim, palco menor e o pessoal se cotovelando para chegar e foi super confuso. Cara, é complicado, assim. Eu não vou, não faço cobertura desses eventos desde o último foi o Rock in Rio 2013. Eu desde então não me chamam mais também. Mas nossa, era horrível porque era um show. Eu escrevi lá sobre um show horrível do Avenged Sevenfold e tal. E aí, nossa, me encheram tanto o saco depois, ligaram pro jornal, sabe? Pô, é insuportável, cara. Tá virando uma coisa assim. Cobertura de cinema, então. Pergunta pra essa galera que faz cobertura aí do Sadovski e tal. Os caras sofrem, cara. Se você começa a falar muito mal dos filmes da distribuidora, você não é mais chamado para as cabines, você não tem mais exclusivas com os atores, entendeu? É muito deprê, assim, né? É uma coisa muito deprimente, eu acho.
E isso reflete, né, na cobertura, mas acho que na cobertura de tudo também. Se você fala mal de um clube, você simplesmente é tirado da cobertura daquele clube, né? Os clubes agora estão escolhendo que jornalistas vão participar das coletivas ou não. Estou falando de futebol, né? Tenho vários amigos que não são permitidos, não têm a entrada permitida em vestiário, assim, não vestiário, mas em coletivas, né? Que são barrados e tal. Eu acho que é um sinal dos tempos, assim, né? Os artistas hoje, eles têm seus seguidores, milhões de seguidores, eles falam diretamente para os fãs dele, e a gente já está na segunda ou terceira geração de artistas, estou falando de cinema, de música e tal, que não sabem lidar com imprensa, né? Eles acham que imprensa é assessoria de imprensa, eles confundem imprensa com relações públicas. A gente já tem pelo menos umas duas ou três gerações de jornalistas que fazem essa confusão, né? A galera não entende a diferença, né? Eu recebo sempre, assim, é, ofertas para fazer assessoria de imprensa, quase, entendeu? Olha, tem aqui uma grana para você falar desse filme. Tipo assim, sabe? Outro dia é, queriam que eu fizesse um anúncio de carro. Eu falei, pô, mas eu nem dirijo, não vou fazer anúncio de carro. Eu, eu não dirijo, acho o carro uma merda, né? E acho o carro horrível. Se fosse anúncio de barco, eu até poderia fazer. Agora, anúncio de carro, né? A pessoa, não, mas é que a gente quer uma pessoa que escreva sobre cinema e tal, vai ser uma coisa meio bem-humorada e tal. Eu falei, não, eu não vou fazer. As pessoas não entendem nem que você não queira fazer, entendeu? Eles acham assim, falam, mas como assim você não vai fazer? Não, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Eu não escrevo para quatro rodas, né? Eu não faço test drive de carro e tal, mas é uma coisa assim muito bizarra. A minha mulher, ela é do ramo, originalmente, do ramo de moda, né? E é a mesma coisa na moda. Não tem mais cobertura de moda. Ela estava me contando. Você vai na São Paulo Fashion Week, as primeiras fileiras são todas influenciadoras. É menina que faz anúncio de batom, faz jabá de perfume, né? Não tem mais sei lá, uma crítica, né? Alguém que entende de moda, que entende de vestido, que vai falar daquela coisa ou não. É extremamente controlado. Desculpem se a gente saiu muito do tema aí, mas é que o Carlos tocou num ponto interessante. Eu posso só falar rapidamente, Carlos, dos críticos de cinema da minha época lá de jornal, né? Era muito legal, porque assim, no Jornal do Brasil tinha a Susana Shield, no Globo tinha o Eli Azeredo, na Folha tinha o Nelson Pujol Yamamoto e o, o Alcino, né? O Alcino Leite, o Alcino escrevia mais sobre livros, e tal, o Inácio Araújo, né? E essa galera era respeitada, né? Tipo, não tinha uma assessora de imprensa que ia reclamar com o Inácio Araújo se ele falasse mal de um filme, né? Isso era uma coisa assim, né? E você assistiu o filme antes, né, numa cabine com poucas pessoas dentro, que eram cabines exclusivas para jornalistas dos jornais mais importantes, entendeu? As cabines de imprensa hoje, cara, eu tive o desprazer de ir numa uns 2 anos atrás. Cara, é um negócio assim, é grotesco. Eles realizam não mais nas cabines das. Antigamente você ia assim, na cabine da Fox, você ia na sede lá da Fox e você via, né, na cabine. Agora eles fazem em cinemas mesmo com uma multidão de YouTubers e influenciadores. Todos ganham brindes, camiseta, pipoca, boné, casaco, sabe? É como se fosse uma pré-estreia do filme. Você não tem nem mais a impressão de que aquilo é um trabalho, sabe? Parece que eles estão te dando um presente de te deixar ver o filme antes das outras pessoas, sabe? É bizarro, assim. E aí tem alguém da produtora que vai lá antes, da distribuidora que vai falar do filme e tal. Espero que vocês gostem, mas ó, galera, vamos lá e vamos ver com muita alegria esse filme e espero poder ler coisas muito positivas. Um negócio assim. Qualquer pessoa das antigas que vai numa cabine dessa fala, pô, onde eu tô? Né? O que que eu tô fazendo aqui? Né? As pessoas aplaudem, jornalista aplaudindo o filme no meio, aplaudindo o filme no final, entendeu? Eu já fui em coletiva de banda
nos últimos anos, assim, não vou mais, mas os caras aplaudindo, sabe? Não sei se vocês viram aí imagens dessas coletivas do C6, o nível das perguntas, né? Não é nem pergunta mais, né? É uma coisa assim, levantar a bola pro cara cortar, né? É exatamente o que eles querem que você pergunte, né? Tudo soundbite para Instagram, né? Uma coisa assim é muito frustrante para quem trabalhou em jornal antigamente, assim, é muito chato ficar falando essa coisa na minha época, mas é muito frustrante, Carlos, é muito frustrante, entendeu? Eu não vi a coletiva do Ancelotti hoje, mas deve ter sido isso aí, né, cara? Ó, o que eu posso falar, quando eu fazia coletiva nos anos 90, saiu pau às vezes em entrevista, entendeu? Se ia entrevistar um cara e você achou que o filme dele era uma merda, e você falava pra ele que você tinha achado o filme uma merda, e ele não tinha não dava um piti, né? Tipo, não dava uma coisa assim, era uma coisa normal. Ah, você não gostou por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Era uma coisa muito mais adulta, né? Hoje em dia é tão complicado você ver isso, porque o jornalismo é tão cerceado, né? Você é tão. Primeiro você tem 5 minutos para falar com as pessoas, né? Outro dia, só para encerrar essa parte, assim, outro dia eu recebi um convite para entrevistar o marido do Elton John. Não sei se eu contei essa história aqui, por um documentário do Elton John. Pô, muito legal, né? Poder entrevistar o marido do Elton John, que é o diretor do filme também, né? Eu não sabia, eu tinha 5 minutos para para falar com o cara. 5. Começou a entrevista, eu fiz duas perguntas, o cara falou exatamente o que ele queria. Com 4 minutos e meio veio uma coisa piscando na minha tela assim, falando, você tem 30 segundos assim, tipo uma contagem regressiva. E deu 5 minutos, entrou um cara lá e falou, olha, obrigado, até a próxima e tal. Eu falei, que isso não é entrevista, isso é soundbite, né? Isso é uma... Como é que eu vou entrevistar alguém por 5 minutos sobre um filme que ele levou 4 anos para fazer, 5 anos para fazer, né? Uma coisa assim inacreditável. E aí a mulher da distribuidora falou assim: não, mas todas as entrevistas são dessa duração. Eu falei, pô, então devia ter me avisado porque eu não tinha aceitado, né? Como é que eu vou saber que uma entrevista vai durar 5 minutos? Estou acostumado a fazer entrevista de 40 minutos com a pessoa, né? Porra, beleza, me dá 20 minutos, meia hora pra falar com o marido do Elton John. Cara, deve ter um monte de história foda pra contar do Elton John, né? Que história você vai tirar do cara com 5 minutos? Você vai tirar só a história que ele quer que você fale. O filme é maravilhoso, o Elton adorou, Elton colaborou, tem essa cena ou outra, e aí acabou a entrevista, entendeu? É deprê. Márcia, Cidadão Kane. Gostou? Ah, eu acho que vocês já falaram tudo. Eu gostei, claro. Não sou nem É lindo. louca, né? Você De já não tinha gostar. visto? Eu tinha visto, mas fazia muito tempo. Aí eu revi também e, enfim, é maravilhoso, né? Agora, já que vocês já falaram tudo sobre o filme, eu tava lendo um textinho que a pessoa contava, não sei se é verdade ou não, mas ela enumerava algumas cenas Hum. que eles decidiram não colocar no filme. E, sei lá, isso é legal também, né? Porque Tipo, é isso, o filme. você lembra de alguma? Ah, que o filho morreria num incidente político lá, ele toma um tiro e morre. A segunda esposa teria engravidado dentro lá da Xanadu e aí ele também mata o cara. Não lembro de outras, mas alguns eventos assim mais trágicos. E é isso, o filme ele é enxuto, dá essa sensação pra gente também, né, de que nada falta, nada sobra, né? É engraçado você falar que o filme é enxuto. Ele tem 119 minutos, ele tem 2 horas, passa em 15, né, minutos. É impressionante, assim, tipo, é impressionante. Assim, você começa a ver o filme e não tem um momento pra você falar assim, não, vou dar uma paradinha aqui pra ir no banheiro. Não dá, né? É inacreditável, assim, a rapidez, a fluidez desse filme, né? Alguém perguntou aqui se eu apontaria defeitos nesse filme. Não, eu não tenho a menor. Quem foi? Foi o. Peraí. O Fábio Henrique perguntou, né? Cara, não tem, Fábio. É uma coisa assim. Não tem nem roteirada nesse filme, né? Tem uma roteiradinha no início, que é quando o editor do jornal
designa lá um jornalista para ir atrás do Charles Foster Kane, né? Então, assim, é um artifício que ele usa, que o roteiro usa para justificar esse cara indo lá entrevistar um monte de gente, né? Não é um defeito, não é nada, mas é uma coisa que você claramente percebe ali que ele, o Wells e o Mankiewicz sentaram e quebraram a cabeça e falaram: como que a gente vai contar a história desse cara? Beleza, o início vai ser com um cinejornal, né? Depois vai ter a cena em que ele vai na, naquele arquivo e ler a, a autobiografia, né, as memórias do tutor dele. Mas a gente precisa ter uma desculpa para o repórter ir atrás do Leland, ir atrás da Susan Alexander, né? Por que que isso acontece? E aí tem aquela cena, que é uma cena muito legal, né? Do editor falando, o Rosebud, né? O que é Rosebud? De repente, Rosebud é uma palavra, pode ser um cavalo em que ele apostava, pode ser é, uma namorada, né? Vamos tentar descobrir o que é Rosebud, né? E eles criam esse na verdade, eles tiram do nada, né? Porque, como eu falei, é uma palavra que ninguém viu ele falando, e a lenda vale muito mais do que a realidade, né? Porque quem ouviu ele falar Rosebud? Ninguém ouviu ele falar Rosebud, mas todo mundo sabe que ele falou Rosebud. Por que que todo mundo sabe que ele falou Rosebud, né? Como que isso passou de um sussurro de um homem que estava morrendo sozinho, né, pra chave do filme, né, o Rosebud, né? Inclusive nesse filme aí, que eu sugiro muito que vocês vejam, tem uma coisa muito engraçada, que um biógrafo lá do Hearst, ele supõe que o Hearst ficou extremamente emputecido com esse filme também, porque Rosebud seria o apelido que ele dava às partes íntimas da Susan, da namorada dele, né, da segunda mulher dele. Eu vi essa E- história também, e no trenó, quando você vê o detalhe do trenó queimando, cara, sim, tá sim, muito parecido. tá Tá muito parecido, né? parecido com uma genitália feminina, aquela rosa. Eu acho que quem Tem, começou essa história ah, aí foi o Gore Vidal, nos anos 50. cara, eu li alguma coisa sobre isso, cara. Eu me lembro Então, numa disso, cara. entrevista ele falou, porque Eu o acho, irmão era amigo da atriz lá, que eu esqueci o nome agora, que eu acho aparece no filme. eu Ele acho que era você tem amigo razão. dele. O Gore Eu Vidal, lembrei de uma história, de uma outra história. gostava de uma putaria também, né? Aquele escândalo que acabou com a carreira do Fatty Arbuckle em Hollywood Sim, não foi de que ele foi acusado de ter matado uma mulher, não foi sim. no iate do Hearst? Não foi uma história assim? Não me lembro. Ele foi inocentado depois, né? Mas a carreira dele foi pro Sim, saco, sim, né? acabou, né? Aí que ele Eu não trabalhava com me, O Buster Keaton trabalhava com ele, né? eu não me lembro. Ele era, É ele era, porque eu lembrei dessa história ele era durante o chefe filme. do Buster Keaton, né? Ele era tipo fodão e o Buster Keaton era o meio. Trabalhava com ele como meio assistente ali, né? Ele era tipo sidekick do Fatty Aham. Arbuckle, né? Eu não me Lembra da lembro se cena era em que o. Não me lembro se era no iate do Hearst. É, porque eu lembrei dessa história porque lembra daquela hora que o Kane bate na Susan e Sim. tá rolando aquele jazzão naquele acampamento? Nota que depois que ele bate, a música para e tu ouve um grito como se alguém. De onde vinha esse grito, cara? Mataram alguém? Pensei se não fosse também uma alusão também a essas histórias, né? Pode ser, pode ser. E Olha, fala, Gustavo. falando também, falando também em putaria, tem uma cena que foi cortada que era passada num prostíbulo. Que parece que na época eles filmaram tudo, mas não quiseram colocar porque acharam que ia ser meio forte pro público da época. Existem fotos dessa cena. Acho que no Blu-ray do Cidadão Kane tem alguns frames dessa cena, tudo, mas não quiseram colocar. Tem coisas que são melhores, melhor não colocar, né? Agora, essa teoria do Gore Vidal aí é uma teoria muito interessante, né? Muito legal. Será que o Hearst ficou realmente, foi o que tirou o cara do sério? Foi essa Faz zoada todo com. sentido. Não Ainda mais, entendi. e faz todo sentido, né? Faz. Eu imagino o Hearst assistindo o filme, no começo, quando tá os jornalistas, eles começam a falar, Huzebud, temos que descobrir o que que é É, Huzebud. é.
Tem um que fala assim, o cara já foi quase presidente e só pensa em Rosebud. É, será que era uma namorada, né? E, E no e, e, resto tá todo mundo falando, meu Deus, os caras sabem. e o Rosebud é botão de rosa, né? Então vai saber se o Wells e o Mankiewicz não fizeram uma gozação ali com a coitada da segunda esposa do Hearst. Você falou e agora eu me lembrei, acho que você tem toda a razão, acho que foi realmente o Gore Vidal, né? Não foi o Gore Vidal, isso. Foi, né? Você é um fofoqueiro tremendo, né? Esse tem umas histórias legais. Só um adendo. Vocês já viram o documentário do Gore Vidal e do William F. Buckley? Vocês já viram esse filme? Sim, bem legal. É muito legal esse filme, né? Vocês procuram. Tem um documentário, o Gore Vidal, pra vocês verem como a sociedade piorou, né? Nos anos 60, teve um programa de TV que era o Gore Vidal debatendo com William F. Buckley, né? Eles eram rivais históricos, assim. E aí fizeram um doc sobre os dois, né? O William F. Buckley era um colunista super conservador, que odiava o Gore Vidal, e o Gore Vidal, aquela bicha histriônica, engraçada pra caramba, super culto, né? Que era um cara que sabia de todas as fofocas hollywoodianas e tal, e tinha uma língua ferina e tal, e eles não se davam bem. E aí tem um programa de TV dos dois juntos e fizeram um doc sobre esse filme aí. Se alguém conseguir achar, mostre que é bom para achar isso aqui. Vou botar aqui o nome. É William F. Buckley e Gore Vidal. Esse filme é Procura aí, André. muito. Se chama Best of Enemies. Exatamente, os melhores inimigos. Eu acho que tava na Max, eu acho. Eu acho que é da HBO Max esse filme. É muito legal. É muito legal. Porque conta a história. O Gore Vidal, claro, era um Spartacus, né? Escreveu, trabalhou em Hollywood, fez um monte de coisa em Hollywood e tal. E tinha essa língua ferina e tal. E o William F. Buckley é um cara que odiava toda essa coisa da, desse brilho hollywoodiano e tal, e eles eram inimigos mortais. Esse filme é muito legal, muito bacana. Galera, mais algum comentário? Alguém mais quer falar de Rosebud? Alguém tem mais alguma teoria? Gustavo, você não leu mais nenhuma fofoca do Gore Vidal que pode dividir com a gente? Não, não lembro. Maravilha, então. Galera, daqui a 3 semanas a gente vai ter o Cadão Volpato aí no falando do Grande Gatsby, né? Então, pô, eu dei um tempinho a mais para dar tempo de quem não lê o livro ler ainda. O livro curtinho, tem menos de 200 páginas. Então leiam que vai ser muito legal. Aí o Cadão é um cara sensacional. É o cantor da banda Fellini, né? Mas é um escritor, tem um monte de livro publicado, é um cara foda, assim. Então não deixem de participar, vai ser muito maneiro. Beleza? Galera, muitíssimo obrigado aí. Foi sensacional. Obrigado pela participação de todos. Foi demais. Até daqui a 3 semanas. Até, valeu, Valeu? gente. Boa Valeu, até noite, logo, gente. Valeu, boa noite. gente. Boa noite a todos aí. Valeu demais. Falou. Até mais. Tchau, tchau.